Olá, IPVM! Estamos comemorando 75 anos de organização, quase 100 anos de trabalho aqui no bairro de Vila Maria. E nós queremos marcar esta data tão importante com um momento de lembrança de tudo aquilo que Deus tem feito e do modo como Deus tem abençoado a nossa vida ao longo destes anos. Neste vídeo nós teremos alguns depoimentos de pessoas que participaram da nossa história. É um pouco do muito que Deus nos fez. Eu espero que você ouça essas histórias com gratidão, com alegria no seu coração, se comprometendo a dar continuidade a esta bela e gloriosa história que não é nossa, que é de Deus e da sua glória. Nosso objetivo como igreja pode ser dividido em 3 partes. Queremos conhecer mais a Deus e a sua palavra, aprender aquilo que Ele tem a nos ensinar. Queremos apresentar a Deus o nosso culto, a nossa devoção, a nossa adoração. Por fim, queremos servir uns aos outros, oferecendo dons e talentos para que o nome e a glória de Deus sejam conhecidos. Ouça estes depoimentos, agradeça a Deus pela vida da sua igreja e comprometa-se a fazer parte do ministério que Deus colocou para nós neste lugar. Deus abençoe vocês. Até mais. Vamos iniciar nossa reunião com o hino 584. Estas eram as palavras do Sr. Gouveia quando ele era presidente da Sociedade Obreiro de Cristo, na igreja da Vila Maria Baixa. Ele foi um grande batalhador, juntamente com a sua Amódio, Sr. Craveiro, Sr. José Benedito, o Sr. José Matias, Sebastião de Paula, enfim, muitos obreiros trabalharam naquela igreja. Eis então o hino 584, Onde os obreiros. Trabalhar nos campos tão vastos na lavoura, a obra exige esforço e valor. Ó, quem quer lavrar com zelo e ardor. Eu frequento a igreja desde 1939, quando éramos congregação, na Rua Dias da Silva, lá no comecinho do bairro. Bom, a congregação começa de uma ideia de um grupo chamado Esforço Cristão, e lá em 1926, esse grupo de irmãos percebem, né, a necessidade de um ponto de pregação aqui na Vila Maria. E aí, em novembro de 26, eles pedem autorização para o Conselho do Brás, né, para abrir esse ponto de pregação. Em janeiro, esse ponto de pregação já começa na casa de uma senhora, Rosalina, e aí esse ponto de pregação evolui, e aí começa a nossa congregação. E a partir daí, começa-se a juntar pessoas, né, nesse sentido, começa a ficar grande o trabalho, e eles têm que alugar um lugar na Dias da Silva, pelo que a gente conseguiu as informações. E aí, nesse ponto de pregação, começa a ficar maior ainda, e aí tem-se a ideia de compra de um terreno
na Rua da Gávea. E aí começa a nossa história aqui a nível local, onde estamos hoje. E aí começam as pessoas trabalharem, né, em função da compra desse terreno. E aí consegue-se o terreno, compra-se o terreno e é construído um templo pequeno e aí a nossa história começa. Bom, a igreja, quando éramos congregação, era muito difícil, né? E a gente, então, precisava arrumar, né, alguma forma para ganhar, para construir o templo, né? Primeiro ter comprado o terreno e depois para construir o templo. Então, todos participavam, né? Inclusive as crianças, né? Com né, um material para poder angariar, como se fosse uma cartela com vários tijolinhos. Então, as crianças levavam assim, você não quer comprar um tijolinho para construir nossa igreja? Aí a pessoa contribuía com uma oferta. Não tinha, não era precisão com quanto, como a pessoa podia comprar um tijolinho. E assim fomos juntando e compramos, né, e construímos o templo. Eu morava aqui na mesma direção à direita, uns 150 metros da minha casa, que eu morava aí, né? Você aguarda que eles vão fazer a pedra fundamental, já comprar um terreno em 10 por 50 lá. Então, eu vi, quando foi a pedra fundamental, eu assisti. Estava aqui junto, eu já menino, eu tinha uns 12, 13 anos. Eu sei que tinha uma caixa de alvenaria assim no chão, puseram várias coisas lá de lembrança, né? E antes de levantar, construir a igreja, né? Fizeram a pedra fundamental, fecharam. Isso depois, quando fizeram derrubar, não sei se acharam alguma coisa, acho que não sei se acharam alguma coisa de vestígio da caixa da urna, né? Uma urna que o pessoal colocou lá, não sei o que precisavam ter, cara, menino. Colocaram. Nisso, construíram a igreja, aquela que você já viu na foto, né? A igreja era aquela igrejinha pequena que tinha aqui na frente, né? Até pouco tempo atrás ainda estava aí. Depois que construíram esse prédio. Mas era aquela igreja e desde o tempo que a gente veio aqui, ela sempre lotava bem, né? Era uma igreja bem frequentada, bem concorrida. Era uma igrejinha tão aconchegante, tão gostosa, aquele templo antigo, que eu tenho saudade, e eu não sonho com essa igreja, eu sonho com o Templo Velho. Porque foi no Templo Velho, eu nasci dentro do Evangelho, que meus avós eram evangélicos, meus pais evangélicos, criou todos nós no caminho do Senhor, mas onde eu me encontrei foi aqui, no Templo Velho. E os bancos da igreja, aquelas, não sei se ainda tem alguma perdida por aí, era aquela que você sentava assim, você virava. O Júnior caiu várias vezes. Porque eles dormiam, a Débora dormia encostada assim na igreja, eu estava no coral, e eles sentavam na primeira fileira, né? Sentava, e de vez em quando eu virava com as pernas para cima, aquelas cadeiras de virar, né? Mas era muito, muito, muito gostoso. E aqui as famílias vinham, nossa, eu vejo as fotos assim, eu falo, gente, que beleza, que bênção. Todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, a gente vinha para a igreja, mas não tínhamos o salão, né? Aí jogávamos o dominó, peteleco, o tal de peteleco, e assim tinha brincadeiras. Quando nessa época nós tínhamos aqui uns 14, 15 anos, a gente jogava ping-pong, que tem aqui, onde nós estamos aqui hoje, era um pavilhão só com uma xadrez assim de madeira. Então
Aqui era nosso palco, o palco continua igual, né? E 15 anos, 16, indo sempre com a mocidade fazer, durante a semana, né, jogar ping-pong lá com eles, peteleco. O peteleco é umas fichas que tem, que nem jogo de futebol. E a gente brincava muito. Na hora que fazia as festinhas nossas, tinha as brincadeiras assim, bem diferentes. Hoje não fazem mais isso, né? A gente fazia brincadeira de roda, punha as cadeiras cada lá, assim, dois solteiros, a passear, passear. Então a gente tinha, a mocidade era grande, nossa mocidade, né? Cabo Sul era um lugar nosso era um rio limpo, né? Bastante pedra, assim, porque não tinha ainda essas indústrias que formou a viaduta depois, era tudo terreno ainda virgem ali, né? Então nós íamos andando, fazia piquenique daqui lá andando, passar o dia lá, né? Fazia um piquenique aqui no bairro, ali em parte alta lá em Cabo Sul, como também, nessa época, o pai do Bralo Craveiro, o pai do seu Antônio Craveiro, ele trabalhava numa firma que tinha um caminhão de Volvo, muito grande, e punha umas bancos da igreja, assim, os bancos nossos aí, punha os bancos e uma cordinha no meio, dividia, porque era larga a carroceria, para eles segurarem com 2 cordas, ia daqui a Jandira. Nós íamos tudo em Jandira de manhã, passava a tarde todo dia, o dia todo em Jandira, jogava a bola lá, uma turma, vôlei, o pessoal brincava bastante. Vários feriados íamos em Jandira. Algumas vezes, era talvez um fim de ano, mais ou menos, a gente se reunia na Praça Santo Eduardo, fazíamos um culto, cantávamos. E assim foi, né, divulgando o Evangelho, não só em 4 paredes, né, mas sim também ao ar livre. Que nós fazíamos as festas de Natal e ensaiava como se diz, as peças que ia passar, né? Então, nós fazíamos a nascimento de Jesus, por exemplo, né? Então, fazíamos assim, ele ensaiava e eu tinha prática disso, né? A mocidade toda ajudava ele a fazer no palco, aquelas divisões, né? Pintava, era bem arrumadinho, né? Para colocar todos como se fosse a manjedoura e tal, tudo, né? Serenatas eram feitas no final de ano. Os jovens que se reuniam iam cantar Primeiro eles cantavam na porta, né, das casas. Aí a família abria as portas e os jovens entravam e ficavam umas horas com o povo, depois iam para outra casa.
coral cantava todos os domingos. E não tinha... era direto, cantava, logo depois já era o coral, não tinha nada de descanso, não. Não tínhamos toga. Aí já foi evoluindo, né? Depois, com algum tempo, alguém resolveu, por que não faz toga? Aí foi feita as togas. Mas tudo isso vai evoluindo, né? Mas não tínhamos eram mimeografados as partituras. Depois, aí os regentes começaram a evoluir, né? Aí fizemos pasta para colocar em sequência as partituras. Aí, com o tempo vai evoluindo, né? Pela graça de Deus, né? Que nós não ficamos parados, não, né? Evoluímos também. Agora, coral, toda a vida eu cantei no contralto. E frequentamos muito tempo a escola dominical, culto da manhã, culto da noite. Durante a semana. Durante a semana, era quarta-feira, né, que tinha. Quarta-feira tinha culto. E toda quarta-feira tinha culto aqui? Toda quarta-feira tinha culto. E o pessoal vinha? E tinha frequência. Depois começou a cair a frequência. Começou a cair. No fim estava vindo 3, 4 pessoas só. Então foi criado o grupo familiar. Pararam com os cultos de quarta-feira e começaram o grupo familiar nas casas, né, como você conhece o sistema. E graças a Deus foi uma ideia muito boa, porque de 3, 4 pessoas num culto, passou a ter pelo menos 30, 40 reunidos nos 8, 10 grupos que sempre teve de grupo familiar, né? Sempre faço reunião na minha casa e eu adoro fazer por causa do meu marido. E é muito engraçado, no dia da reunião ele quer arrumar as cadeiras na sala, ele quer arrumar tudo. Gente, se fosse outro, eu nem fazia, nem ligava, saía até, né? Se ele não gostasse, ele até saía. Mas ele fica ali, ele presta atenção, a gente ora por ele, a Safra peça oração por ele, o pessoal ora, é muito bom. É uma vez por mês na minha casa. Trabalhamos bastante, tanto eu como a Ruth. Eu trabalhei muito na mocidade, dei muita aula de escola dominical, inclusive para classe catecúmenos, né? Muitos anos eu fui professor da classe catecúmenos. E o pessoal disse que gostava, viu? O senhor foi meu professor também. Foi seu professor também. Foi meu professor também. Então não fala nada. Mas eu tive sempre muito amor por essa questão de dar aula, e eu estudava bastante mesmo, né? Aí na casa escola dominical, nós éramos 4 amigão. Braulio, não sei se você conheceu, Braulio Craveiro. Luiz Francisco da Silva, um que andou para o centenário e tal, agora faleceu, marido da Guilhermina.
acho que você não conheceu. Eu e o Tarragó. Na classe de moço, quando a classe estava completa, cada pioneiro com a Bíblia na mão, estudando a lição com prazer e fazendo somente a Jesus o que a ele compete fazer. Ei, avante, pioneiros de Cristo, animados à escola assistir, por um pouco deixai vossos lares e na casa de Deus se reunir. Escola dominical eu adoro. Nossa, eu amo a escola dominical. E para mim a escola dominical é muito importante. Você pode fazer perguntas, você pode falar, né? Eu gosto de participar. E eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com as crianças. E quem era a diretora? Tua avó, Adeli. Aí teve um domingo que eu falei para o Jonas, Jonas, dá para você dar aula para mim? Porque não vai dar para mim. Ele falou, tá bom. Aí ele veio, deu a aula, e aí a tua mãe convidou ele. Falou, você não quer ficar no departamento infantil? Imagina que eu quero, não sei o quê. Não quis, não queria. E de repente, ele começou a dar aula para as crianças. E ele fala, Nadir, foi você que me empurrou. Aí ele foi, e de lá ele não parou mais. Aí ele era da departamento infantil, dava aula, depois ele foi diretor do departamento infantil, foi diretor da UCP. Depois, quando a igreja começou com os grupos familiares, nós abrimos um grupo familiar na nossa casa, e eu, toda terça-feira que a gente se reunia, eu preparava uma aula muito bem preparada, e o pessoal gostava, e eu gostava mais ainda. Nós damos aula uma vez por semana de pintura, bordado, crochê. E nós fazíamos um bazar. Vendíamos as coisas e empatávamos na igreja. No artesanato eu cheguei a ter 140 alunas. Juntou a turminha de Anadil, a turminha de mulher e resolveram fazer um trabalho assim com as mulheres, né? Então quem queria participar já via e já começava. E foi o que aconteceu comigo. Eu adoro o artesanato, gosto muito, muito de trabalhar com a mulherada. E uma coisa que me faz gostar mais do artesanato é que como as mulheres não são evangélicas, muitas se convertem. Porque tem a mensagem, tem hinos, tem louvor, tem mensagem, elas pedem oração. Mulheres que não conhecem nem a Bíblia, elas pedem para orar por elas, pela família. Eu acho isso muito interessante. Isso é que faz a gente gostar do artesanato. E quando eu comecei o artesanato, eu comecei numa EBF. Então o que a gente está fazendo agora não é novidade? Não, eu comecei numa EBF, e o Jonas era diretor do departamento infantil, eu e ele. E então eu via as mães trazer as crianças, e para elas não ir embora, elas ficavam sentadas ali na caixa d'água, por ali, né? Aí eu falei para ele, Jonas, você me autoriza, eu vou ensinar elas a fazer qualquer coisinha. Só para elas terem uma atividade, elas participarem aqui das histórias, do cântico, porque as crianças chegam em casa, vai perguntar, a mãe não sabe. Então, essa parte até hoje, os cânticos, eu já aviso, né? Os cânticos as mães participam para elas aprenderem e dar continuidade em casa. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu comecei numa EBF. Aí eu tenho até a foto das primeiras coisinhas que eu ensinei, tudo coisinha simples, né? E eu comecei, acho que foi em 93. Aí eu comecei ali o artesanato e eu dei. E o pessoal da SAF viu as coisinhas que eu dei, aí a SAF me chamou para mim dar aula.
Na época, como a igreja estava muito, já tinha muitos membros, já não comportava quase mais os membros, houve necessidade de ampliar o templo. Então foi ampliado os fundos, né? Na parte dos fundos da igreja, né? E aí ficou um pouquinho maior, né? E foi assim por alguns anos, né? E quando criou a congregação aqui, a igreja da congregação da Vila Maria comprou esse terreno aqui, 10 por 50. Esse primeiro aqui, depois ficou a esquina, 2 lotes vazios, sem... Eu acho que o pessoal não vendia, porque tinha a parte de Vila Maria Baixa, tinha muitos lotes da família Cotting, né? A Meire, Guilherme Cotting. Então, foi loteada essa parte aqui, tudo terreno 10 por 50, então quem pôde comprou 2 lotes, pessoal mais... as famílias que mais viviam na Vila Maria Baixa eram de portugueses, né? E a maioria eram funcionários da Light, que era o bonde, né? E ficou famosa, todo mundo que a Vila Maria de colônia de Portugal, né? Portugal. Então, eles compravam terreno, 10 ou 20, quando podia, porque faziam chácara, né? Então, estavam acostumados lá na Europa a ter chácara, né? Então, compravam fácil. E aqui não compraram esses 2 lotes, porque achavam que estava perto da igreja de crente, né? Acho que não queriam escutar, né? E foi Deus que reservou, né? Para nós. Porque não sei como é que não compraram, porque acho que não queriam ficar meio vizinho da igreja evangélica, né? Era, na época, a igreja católica aqui é que mais mandava, né? Então, por Deus, graças a Deus que nós, com o tempo depois, compramos a esquina também, das 20 metros, né? Ficou 30, né? 30 por 50. Quando foi feito a congregação, para a compra do terreno onde nós estamos hoje, foi feito também uma campanha, uma autorização, vamos dizer assim, uma consulta para a igreja local, né? Já emancipada, para a compra desse terreno onde nós estamos. E na época era o reverendo Samuel Barbosa, e foi feita uma plenária, uma assembleia, e não se chegou à conclusão. Os membros, alguns achavam que tinha que se comprar o terreno, quem viesse no futuro que comprasse, né? E houve alguns membros que falaram, não, vamos ter a oportunidade, vamos comprar. O pastor encerra essa plenária de forma, vamos acabar, vamos pedir orientação de Deus para efetuar essa compra ou não. E aí, no final, é feito isso. E aí eu lembro que a minha tia conta, minha avó contava, minha mãe conta, que o meu nono começou a campanha ele mesmo, fazendo trabalho, né, nesse sentido. E a minha tia Suzana guardava o dinheiro no jornal. Porque não tinha banco, né, naquela época aqui na Vila Maria. E eu lembro que ela contava que era embrulhado o dinheiro no jornal. E aí o dono do terreno ficou doente, e o meu nono então veio conversar com ele, o pastor veio junto tal, e eles fizeram essa negociação. Naquela época, uma vez dada a palavra, não se voltava atrás. E aí a esposa dele não queria que vendesse para a igreja, coisa e tal. E como já tinha sido dado, meu avô trouxe o dinheiro, né, no jornal, então não tinha como voltar o negócio atrás. E aí depois a igreja deve ter dado continuidade, né, essas coisas todas aí legais que eu não sei detalhes, mas essa história eu lembro que eu escutei desde criança.
importante é estar firme na fé, né? Porque aqui a vida somos peregrinos, né? Então, o que deixarmos de bom, é isso que é o importante, né? Nada de vaidade, não adianta correr atrás do vento, né? Queremos estar junto com os irmãos na glória, né? E é isso que é o importante. E fazer a vontade dele, de pregar o evangelho, né? E, se não por palavras, pelo menos com a nossa atitude, né? O nosso caráter. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sempre. Uma mensagem, eu diria para os crentes novos que não procurem nunca imitar o Alonso. Procure sempre imitar Jesus. Né? Porque tem muita gente que já me falaram isso, poxa, eu queria ser que nem você. Fala que você quer ser como Jesus, como eu. Então eu acho que essas coisas assim é importante para a gente, né? Saber que sempre Jesus está em primeiro lugar. É claro que a gente tem amigos, né? E tem amigos que, como fala a palavra de Deus, até são mais chegados do que irmãos. E tem mesmo. Eu mesmo tenho uma série de amigos que são mais chegados que meus irmãos mesmo. Então acho que isso é muito bom, ter esses amigos, mas ter sobretudo Jesus Cristo no coração. Né? A minha mensagem era que procurasse a igreja. Em primeiro lugar, se envolvesse com as coisas da igreja e procurasse participar. Porque eu acho que uma pessoa que entra da igreja e sai, meu mensagem foi embora, vem e não participa de nada, eu acho que falta alguma coisa. Você tem que se envolver com alguma coisa. Uma visita que se faz, a pessoa doente, a pessoa está doente, a pessoa dá uma visita, você vai lá, você ora com a pessoa. Você participa do grupo familiar, você participa dos trabalhos da igreja, você se envolve. Eu acho que a igreja é isso. Não é você chegar, assistir a escola dominical, ver a mensagem, ouvir o coral e foi embora e só a semana inteira. Aí fica sempre vazio. Eu acho que a pessoa tem que se envolver com as coisas da igreja, era isso que eu falaria para a pessoa. Para se envolver, né, com o trabalho da igreja. Mesmo você não vai fazer visita, mas assim, com a escola dominical, com o trabalho no grupo familiar que tem você participar. Eu acho importante. Que eles nunca desistam, porque muita gente sai da igreja porque está com probleminha com coleguinha, porque coleguinha não cumprimentou, porque eu não sei o quê, às vezes vão embora da igreja. E eu sempre, quando eu no artesanato, eu falava para elas, olha, nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, vocês aceitar, reconhecer o que Deus fez na sua vida, o que Jesus fez por você, que você reconheça. Agora, se você quiser vir para a igreja, venha, porque você tem que estar aprendendo, entende? Lendo a palavra de Deus e tendo o aprendizado. Agora, não olhe para os lados, olhe somente para Jesus. Vocês estão vendo o formato da cruz? Olhe somente para lá. Foi através daquela cruz que nós somos salvos. Então você olha para lá, não olhe para os lados. Aí até eu falava brincava com ela, falava assim, sabe o burro, quando não usa aquele negócio aqui? É para ele não olhar para os lados. Porque se ele olhar, ele vai desviar, né? Então ele põe aqui. Então vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão olhar para a cruz. Não olhe, porque nós somos falhos. Todos nós somos falhos, pecadores e falhos. Nós falhamos. Então, muitas vezes vocês podem olhar para nós e não ver alguma coisa errada. E você falar, tá vendo? Vou embora. Eu falava para o meu neto, eu falei, eu estou na igreja há 56 anos. Aqui, na presbiteriana, porque eu casei e já vim direto, né? Então, eu estou aqui há 56 anos. Já passei muita luta aqui. Mas eu falei, o meu alvo é Cristo, não é os homens. E Deus sabe, eu tive muita luta no começo do casamento. Entende? Então,
Eu tive pessoas aqui que me apoiaram, teve outras pessoas que não. Entende? Então, eu falei, se eu fosse olhar os problemas, as lutas que eu já enfrentei aqui, eu estava longe. Qual é a igreja que não tem? Aquele que é fiel a Deus, que está servindo o Senhor, ele tem luta. Não é porque se converteu que não vai ter luta. Aí é que vai aumentar. Então, que os jovens, eles olhem somente para Jesus. Oração. 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 Pai do céu, nós te damos muitas graças pelas bênçãos que o Senhor tem concedido na vida de cada um de nós, na vida de cada família, e te suplicamos que o Senhor continue fortalecendo cada vez mais, ó Pai. Principalmente os jovens, então, começando a carreira cristã agora, dá-lhe força, dá-lhe sabedoria para que eles possam vencer todas as ciladas que o diabo prepara. Abençoa o lar de cada um, a família, e Pai do céu, olha os enfermos da tua igreja e tenha misericórdia. Eu te peço essas bênçãos com perdão dos meus pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém.